boa noite. Eu sou Ana Cristina, sou diretora da Carandá. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber o Dr. Zan, né? Estava brincando que como é que eu ia apresentá-lo e eu achei melhor dizer de cara que ele é um médico homeopata, mas que, na verdade, eu o conheço de muito longa data, sem nunca tê-lo visto. Eu ouço das pessoas da escola, ele é médico de muitas pessoas da escola, desde funcionários até muitos alunos. Então, todo mundo vinha me contar, não, porque o doutor Zan, porque eu fui no doutor Zan. E aí, quando a gente começou a pensar sobre essas questões do retorno e sobre como é que a gente poderia lidar com toda essa ansiedade que vem produzindo em cada um de nós a ideia de reabrir a escola, de encerrar esse capítulo aí, ou pelo menos esse pedacinho de história da pandemia, eu pensava, a gente tem que ter alguém que nos faça pensar de um outro lugar, que olhe para essa situação toda com uma possibilidade de transformar isso em alguma coisa diferente. E aí eu pensei, nossa, doutor Zan é alguém de muita referência para essas pessoas com quem eu converso na escola, e é uma pessoa que tem produzido muito bons efeitos sobre os pacientes dele que vêm conversar comigo por algum outro motivo. E aí eu combinei com as pessoas que conheciam ele, com a Milena em especial, que é minha sócia, e a Estela também, que a gente pudesse chamá-lo para essa conversa, né? E começamos a conversar já há umas 2, 3 semanas, estamos aqui alinhando o que a gente pensa, como é que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, e fui me encantando cada vez mais, né? As coisas que ele ia falando eram absolutamente coincidentes com aquelas que a gente pensava e, em alguma medida, coincidentes com aquelas que a gente queria ter pensado, né? Coisas que ele transforma em palavra que seriam interessantes, que eu queria ter dito, por exemplo, e que provavelmente vou sair dizendo depois daqui. Quem me conhece sabe que eu tendo aí reproduzindo as falas incríveis que escuto dentro da escola ou dentro desse ambiente que a gente está. Então, de novo, é um enorme prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo na escola, e se Deus quiser, quando a gente estiver lá de volta, a gente vai poder também se conhecer ao vivo e dar um abraço, desses que a gente tem tanta saudade. Mas queria dizer também para quem está aqui nos escutando que essa é uma conversa para falar do retorno, para falar das fantasias que envolvem este retorno, de o que cada um de nós pensa sobre isso quando a gente sabe da possibilidade de voltar, né? Mas que não é uma conversa para a gente fechar os protocolos, não é uma conversa que a gente fez uma pesquisa com as famílias da escola e levantamos muitas e muitas questões muito interessantes, todas elas merecem ser respondidas com atenção, muitas delas nos fazem pensar ainda mais, porque não são respostas simples, não são respostas prontas que a gente tenha para dar, né? Mas uma boa parte delas a gente vai endereçar ao Einstein, e outro tanto a gente vai endereçar o próprio pedagógico da escola, que é como é que a gente está se organizando, como é que a gente está pensando o retorno do cotidiano da escola. Mas acho que esse é um momento muito privilegiado para a gente pensar sobre como a gente pensa sobre tudo isso, né? Como a gente lida com toda essa situação e como a gente fantasia no melhor e no pior sentido do termo, né? Todas aquelas coisas que nos amedrontam e ao mesmo tempo que nos atraem para a possibilidade do retorno, né? Para a possibilidade do reencontro, que pode ser um momento tão especial para a gente, né? Foi tão doído ficar distante, né? E agora a gente vai reaprendendo novos meios de voltar. Então, reafirmo que quando a gente puder, ao longo das semanas, a gente, antes de voltar, antes de termos a definição exata da data, enfim, a gente vai dar notícias de todos esses protocolos, a gente vai ter outras possibilidades de conversa para alinhar
os fazeres cotidianos de fato, e vamos hoje aproveitar a presença do Dr. Zan para a gente pensar junto com ele quais os caminhos, né, daquilo que nos atravessa e daquilo que nos atrai de volta à escola. Boa fala para o senhor. A gente pensou do Dr. Zé falar um pouco sobre essas coisas todas que a gente veio conversando e depois abrir um tempo para as conversas. A Luísa, que todo mundo que já participou das lives já está acostumado com a presença dela, está aqui escondidinha atrás das câmeras comigo, lendo o chat e organizando para ir trazendo as perguntas. Então, quem quiser pode ir escrevendo no chat que a Lu vai organizando de tempos em tempos, passando para que o Dr. Zan possa trazer isso para a conversa. Tá bom? Ok. Vamos lá. Bora. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a todo o grupo gestor da escola, Cristina, porque vocês são meus parceiros, ou nós somos parceiros há muitos anos. Eu fiquei lembrando que tudo, para mim, o referencial mais antigo, veio com a Soninha, mãe da Milena. Olha. E a gente trocou muito, e eu aprendi muito com a Soninha. E nós trocamos muita coisa com toda a história que... A Soninha não está mais entre nós, mas toda a história que fez essa transmutação, eu participei ativamente e a gente fez um trabalho belíssimo de ser humano e eu tive a oportunidade de fazer parte. Então, agradeço a Soninha e agradeço a vocês, cada uma. E vamos fazer junto, vamos somar. Bom, gente, vocês que estão nos ouvindo, é muito importante a gente lembrar que é uma conversa. O que a gente vai fazer aqui hoje é um pensar juntos, é uma reflexão. Então, vai ficar mais fácil para mim, agora na pandemia, eu atendo em casa. Então, quando eu estou no consultório, eu falo, fecho a porta e falo, bom, gente, a porta fechou. Aqui dentro quem já foi a um consultório, a uma consulta, sabe? Então eu digo, aqui dentro é confidencial, é sigiloso, é ético, é responsável, não tem certo nem errado, nem bom, nem ruim. Ninguém está aqui para julgar, nem para ser julgado. Então, eu vou me colocar, nesse momento, quando é online, e eu falo assim, ó, você está aí na sua casa, não está? Tá. Então, ó, o consultório e a confidencialidade, eu também estou confidencial aqui na minha casa. Cada um de vocês se sinta assim, porque aí fica mais fácil de eu poder fazer uma conversa, levantar algumas possibilidades diagnósticas e pensarmos juntos algumas probabilidades terapêuticas, algumas probabilidades que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, é muito interessante, porque a minha ligação com a escola, ela passa por uma história muito antiga com as crianças. E o tempo pandêmico, ele me assusta muito vir o quanto essas crianças de hoje estão tendo que bancar. Por quê? Não são só as crianças que estão com medo. Todos temos medos. Todos tivemos medo, temos medo. Ninguém quer sofrer, ninguém quer adoecer, ninguém quer passar doença para ninguém, né? Ninguém quer fazer errado, ninguém quer expor ninguém. Então, só que, presta atenção, o meu medo de infância, eu nasci na roça, no interior de Pindamonhangaba, e lá os medos que a gente tinha é cair do cavalo, é cair, quebrar a perna e a mãe ficar brava, é porque fez uma arte, porque caiu da árvore, medo da cobra, medo do escorpião, e medo das histórias que as avós contavam, das assombrações, né? E hoje, a gente presta atenção e diz, quais são os medos das crianças de hoje? Teve um tempo que o medo era medo do sequestro, o medo do assalto, isso ainda existe. Mas isso amenizou, as pessoas aprenderam, nós, enquanto conjunto, sociedade, fomos aprendendo a lidar com isso, os órgãos competentes foram aprendendo a diagnosticar esses casos, então eles minimizam, eles diminuíram. Só que hoje, qual é o medo? Todo mundo tem medo de todo mundo. Todas as crianças têm medo das outras crianças.
Todos os adultos têm medo de todos os adultos. Nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos professores, nossos médicos, a gente tem medo de todo mundo, porque potencialmente é alguém muito perigoso. E aí eu disse, tá bom, a gente adulto até entende o que é medo, até diz, não, peraí, eu estou me protegendo. E essa criança, que ela está tendo que ter medo do amiguinho dela, ela teve que ficar longe do amiguinho dela, ela tem que usar máscara se ela tiver que sair. Ela não pode falar, não pode ir na casa do amigo, não pode trazer o amigo. Todo mundo é potencialmente perigoso. Eu falei, o mundo adoeceu. Aí, nessas reflexões no convite da live, eu compreendi que sim, o mundo adoeceu violentamente e agudizadamente. Por que agudizou? A pandemia não é uma doença crônica, ela é uma doença aguda. Ela é crônica enquanto os meios errados, da maneira errada que nós estamos vivendo. Mas ela é aguda enquanto surto, enquanto pandemia, enquanto coronavírus. Essa especificidade é aguda. E é interessante porque ela nos colocou num lugar igual, onde cada um está. É claro que as pessoas menos privilegiadas, as pessoas que moram mal, que ganham mal, que vivem mal, que têm grandes confinamentos no dia a dia, elas são alvos piores. Mas elas são piores porque já é pior. Mas o vírus não olhou para isso. Ele também bateu na casa de todo mundo. Ele também fez todo mundo recolher a linha. Ele fez todo mundo se recolher. E aí agora é uma fase de cuidar enquanto vírus, então lembrar que todos os protocolos têm que continuar sendo obedecidos. Só que tem conceitos que a gente tem que mudar. O distanciamento social é importante? Ele é importante. O uso da máscara, que é obrigatório, é importante? É. Mas sabe o que tem que mudar? Uma mudança de paradigma em cada coisa. É a gente nós começarmos a nos tornar mais proativos e mudar o conceito. Não é aquela coisa de máscara, e eu vou andar de máscara porque eu estou olhando para você para ver se você está espirrando, para ver se você não tem vírus cor-de-rosa ou vírus azul, será que tem, será que não tem? Não. Passar para as crianças e a gente ter o conceito. Eu uso a máscara para me proteger, mas a criança, vamos falar ela, na escola, o dia que ela voltar, quando ela voltar, o conceito que ela tem que ter, assim, eu estou usando máscara para me proteger, mas para te proteger. Sabe por quê? Porque eu não estou doente. Mas a gente não sabe se tem o bichinho, se tem o vírus, se não tem. Então, caso eu tenha, eu não sei que estou, eu estou protegendo, você está protegido de mim. Então tá ótimo. E caso você tenha, eu também estou protegido de você. Muda muito o conceito. É um alívio saber que nós estamos nos cuidando com o conceito do que é cuidar. Não é o conceito de não chega perto de mim porque você pode me passar. A gente tem que tomar cuidado, mas tem que mudar o conceito. Essa criança tem que começar a voltar a confiar nela. Nós precisamos, adultos, voltar a confiar na gente mesmo. Então, isso faz toda a diferença. E daí eu aceitei o convite, porque eu não sei se vocês assistiram uma peça que era da Broadway, que chama Miss Saigon. O Miss Saigon foi baseado numa história real da Guerra do Vietnã, e o caso resumido é um soldado norte-americano ia voltar, ficou no Vietnã há algum tempo, e ele ia voltar porque teve uma trégua. Nessa trégua tinha um avião, um helicóptero, que ia buscar um grupo de pessoas, só que tinha mais pessoas do que era possível subir e o avião comportar, um helicóptero. E esse norte-americano tinha se apaixonado por uma vietnamita, eles tinham se apaixonado. E ele falou para ela, você segura em mim e eu subo, nós dois. Combinado. Quando ele estava entrando dentro do avião, alguém puxou ela para tentar subir, e ela se largou dele. E ela caiu, e ela ficou. Só que daí ela descobre que ela estava grávida. E ele não sabia. Não soube, não fizeram mais contato. E no Vietnã, na época que isso aconteceu,
uma mulher solteira, grávida, é rua, ninguém aceita. E ela foi trabalhar num prostíbulo, numa casa de tias, mas como cuidadora, como cuidar, lavar, cuidar de tudo. Ela não era uma mulher que servia aos homens, ela era uma pessoa que ajudava a cuidar do negócio. Então, ela limpava, ela lavava, ela fazia tudo. E essa criança nasceu e foi crescendo. E essa criança já devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e ela estava esperando essa pessoa voltar. Mas nisso, numa tarde, entra um gaiato qualquer e começa a se engraçar com ela, porque ele queria que ela namorasse com ele. E ela disse, não, não é meu trabalho, eu estou aqui limpando, a casa está fechada, e parará, parará. E o cara estava meio chapado e resolveu agarrá-la, e ela se livrando, e a criança perto. E nisso o dono entrou, que era um norte-americano, desses espertos, gente boa, mas desses senhorzinho malta de antigamente. E ele, quando ele viu aquilo, ele chegou, ele tirou o cara de cima da mulher e encheu ele de chute e pontapé, tirou ele do estabelecimento, realmente no bico da botina. E nessa hora ele faz um discurso. E ele diz, em um determinado momento, os filhos são filhos de todos nós. Nessa hora, eu me emocionei porque bateu em mim, porque é assim que eu vejo, é assim que eu trato as crianças. Os filhos são filhos de todos nós adultos. A nossa responsabilidade em cuidar, em orientar, em ajudar eles a se descobrirem e se encaminharem, vale muito a pena a gente pensar. Os filhos são filhos de todos nós. Daí a proximidade com a escola, daí a proximidade com a criança. Pois bem, voltar ou não voltar para a aula, lembrar que não é já, ninguém tem resposta para isso ainda. Ninguém sabe o que é o melhor, o que é o pior, e ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, desde cara, é muito importante saber o seguinte: se uma família decide que vai ficar em casa com o filho para protegê-lo da possibilidade de uma contaminação ou trazer isto para casa, ele não é uma pessoa problemática ou ele está errado. E se uma família envia o filho para a escola, ensina, treina para que ele vá, que ele saiba se comportar, ele não é uma pessoa que está expondo o filho dele a um problemão e a família dele a vir alguém morrer e a falecer. Não, não é. Então, são procedimentos, são escolhas, são atitudes e que a gente precisa amadurecer para ter cada vez mais confiança e saibam que você é acolhido em qualquer das suas escolhas. Porque isso é muito importante você saber. Não existe o certo e o errado. Nenhum de nós quer prejudicar nosso filho. Nenhum de nós, médico, quer perder uma criança ou não atender bem. Nenhum professor quer que uma criança se dê mal. Nenhuma escola diz assim, que se dane porque se dane, né? Então, claro, existem escolas e escolas. Infelizmente, no nosso país, existe uma desigualdade enorme, né? Eu falo que a gente vive numa pandemia e num pandemônio, porque é um horror, todo mundo sabe. A gente não precisa gastar saliva nesse momento para isso. Mas, qual é uma das coisas que parece boa, porque parece despercebida, passa despercebida, é uma mudança de paradigma em todos os segmentos da nossa leitura. E essa mudança de paradigma, ela passa por um novo status de postura e de convivência. É criar um novo status de postura e de convivência. Um novo status de leitura, de se ser, de conviver. Essa é a mudança de paradigma. Porque não é mais a gente ficar a reboque sob o domínio do medo. Não, o mundo está como está, os controles estão acontecendo aos poucos, as perdas que são as perdas é inevitável dentro do mundo, tomara cada vez menos, todo o respeito do mundo a quem tem uma perda, a quem perdeu alguém, que pena, mas temos que andar, e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a mudança de paradigma que eu quero dizer, ela é uma mudança, primeiro assim, uma na escola, vamos ler na escola, vamos ler em casa, vamos ler com os amigos.
ok? Vamos ler com o mundo. Eu terminei um curso há pouco tempo que entrei em contato com um movimento muito bacana que está se expandindo e que quem criou é uma pessoa aqui de São Paulo, o Luciano Maresca, e ele criou coexistência. Coexistir é existir com. E o existir com, ele tem 3 pilares. É existir comigo, existir com o outro e existir com a vida. É eu comigo, eu com o outro e eu com a vida. Então, é muito maravilhoso, porque coexistir é existir com o outro. Eu investir em mim para ir descobrindo o meu melhor, para reconhecer no outro o melhor dele e a gente começar a fazer trocas. E isto comporta a diversidade. Então, vamos falar de mudança de paradigma, do eu com o mundo primeiro. Parece que a gente não tem responsabilidade, mas tem. E a responsabilidade com o mundo passa por fraternidade. A responsabilidade com o mundo passa por solidariedade, e a gente tem visto muita coisa de solidariedade. E não é a solidariedade apenas de uma empresa riquíssima que deu milhões. Não, isso é solidariedade, claro. Mas quantas pessoas estão desenvolvendo solidariedade? O quanto nesse processo a gente tem aprendido a olhar para o outro? O quanto a gente tem visto vitórias de outros e derrotas de outros, dores do outro, alegrias do outro, e a gente diz, meu Deus, o que eu posso fazer para o mundo ficar melhor? Não é só o meu mundo. Então, aí já entra o conceito do eu comigo. É muito interessante nós pensarmos o quanto, ou se é possível, a gente ler se a gente não tem muitos excessos. O que eu consumo e o que eu preciso. Isso é uma mudança de paradigma. E aí, quando a gente começa a olhar para o mundo, a gente diz, meu Deus, o fazer junto, o coletivo. O que leva uma criança voltar, os pais ou uma criança, querer voltar para a escola? Porque ela quer voltar para o coletivo, ela quer voltar para o grupo, ela quer voltar a pertencer. Ela perdeu o nicho do pertencimento naquele ângulo quando ela não pôde mais ir para a escola. Ela perdeu o espaço onde ela confiava ser pertencente, estar inserida, fazendo parte, fazendo diferença, sendo vista. E isso precisa voltar. Então, falando do coletivo, do mundo, é muito legal, é muito bacana a gente ir ter essa reflexão. Que paradigma? Como eu posso mudar? Eu posso comprar menos? Eu posso ter menos brinquedo? Eu posso não gastar tanto? Eu posso dispensar coisas? Eu posso economizar coisas? Eu posso compartilhar coisas? Ninguém quer voltar. Todo mundo fala que não vejo a hora de voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Porque aquele normal não era normal para a maior parte de nós. Para a maior parte de nós, em todas as classes sociais. É sempre um perrengue. É sempre... Quem diz que é normal que a gente tem que trabalhar 18 horas por dia? Quem diz que é normal a gente viver irritado? Quem diz que é normal a gente não ter tempo para olhar filho, pelo menos um pouco mais? E a gente se adapta. É isso que o Roberto Crema... Uma vez eu participei de uma mesa redonda com o Roberto num congresso de medicina em São Camilo, e nós conversávamos, é uma pessoa brilhante, o conceito de normalidade, o que ele está falando, o conceito de normose, o que é isto? Como a gente aprendeu e aprende a se adaptar a algo que é um avesso. Todo mundo, todos nós, eu não estou falando de você ou daquele, é de todos nós. A gente diz, nossa, mas enfim, né? A gente não conhece o vizinho. Então, não conhece o vizinho, mas enfim. Mas eu podia bater na porta do vizinho, por que eu não bato? O vizinho também podia me conhecer, por que eu não conheço? Porque eu não faço. Porque o vizinho não é da minha conta. Ele não é da minha conta as decisões dele, a vida dele. Mas ele existir na minha realidade, eu confraternizar,
eu cumprimentar, eu ser solidário, eu ser... ele é pertinente ao conjunto de todo mundo que mora nesse prédio. Por que não conhecer? Por que não interagir? Dizer, vamos juntar as panelas? Até pode, mas não precisa. Precisa apenas a gente ser solidário, a gente ter amorosidade, desenvolver a amorosidade. A gentileza e a amorosidade, eles são grandes instrumentos da mudança da nossa vida. E é esta mudança que tem que entrar no novo modelo, que ninguém quer voltar mais naquela neurose de antes. É possível que, aos poucos, a gente começar a dizer, não, mas nós podemos fazer um pouco diferente. Nós podemos mudar aos poucos. E vamos fazendo. Você sabe que um grande problema, e algumas pessoas no consultório já ouviram isso, existe um conceito estabelecido como normal e estabelecido como excelência. Esse conceito se chama, como que é? Perfeccionismo. A gente aprende que o perfeito... É raro eu atender um adulto que não se diga, eu sou perfeccionista. E ele está dizendo, eu sou muito bom, eu sou muito determinado, eu sou muito competente, eu não consigo deixar, eu vou fazer tudo, blá, 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 blá. Mas ele não percebe. Mas ele diz, eu não consigo não fazer. E quando termina, é bom, diz, eu sempre olho que ficou bom, mas podia ter sido melhor. A gente tem que sacar, tem que compreender o que tem por trás disso. É um absurdo, e a gente não vê que é um absurdo. A gente trata como valor, como excelência, e não é. O termo patologia é o termo técnico-científico de doença, eles são sinônimos. Então, o perfeccionismo é a patologia da competência. É a doença da competência. E eu vou explicar para vocês onde está essa diferença, que uma vai para cá, outra vai para cá. Se nós somos um conjunto de pessoas que temos a mesma profissão, talvez seja assim, fica melhor para passar esse conceito. Eu sou médico e eu convivo com vários médicos e eu sou estudioso, os colegas também são estudiosos, eles são muito bons no que fazem, de repente surge uma oportunidade para ele pela qualidade que ele tem, ele destaca-se 30 degraus para frente, beleza, que maravilha, porque é a competência, a qualidade dele, mas eu também vou com as minhas competências, minhas qualidades, talvez eu não precise nem queira subir 30 degraus, mas pode ser que eu suba 60, não tem importância nenhuma. Ou seja, eu confio na minha competência, o outro confia na competência dele, e tem lugar para todo mundo. Ora um é melhor, outro faz uma coisa melhor, outro não ficou tão bom, mas eu não duvido da minha competência, eu invisto nela. Eu estou retomando essa semana, a gente está retomando um grupo de estudos de um grupo de homeopatas, que nós ficamos 10 anos nos encontrando. E a gente ficou um tempo sem, a gente está retomando, todo mundo é velho. Mas vamos voltar a estudar. Mas qual é a diferença? Quando o perfeccionismo vem alguém e diz assim, você é bom? Eu sou. Mas isso não basta. Você tem que ser melhor do que os outros. Entenda que quando eu acredito que eu tenho que ser melhor do que os outros, eu fico inseguro porque a minha competência não me segura. Ela não me vale tanto quanto eu acreditava que ela valia. Mas quem são os outros? Todos os desconhecidos do mundo, da área. Sei lá quem são eles. Mas eu tenho que ser melhor. E o pior, eu tenho que ser melhor dentro da minha cabeça, porque o programa está aqui. E eu brigo comigo. E eu tenho que sempre que me superar. E a gente acha que isso, no mundo corporativo, tem muito esse modelo. Então, perceba que eu ser competente, confiar e investir nas minhas competências para cada vez ser melhor, eu sou eu me sentindo. Quando eu tenho que ser perfeccionista, eu tenho que ser melhor. É uma competitividade insana, maldosa, criminosa, desonesta, que rouba a essência das pessoas. E não quer dizer que a gente seja... E se a gente não for, a gente vai achar que... Ou acha que vão achar que a gente não está vestindo a camisa, que a gente não é capaz, que a gente não está tão pronto, que a gente não é engajado, que a gente não está comprometido.
E não é verdade. Mas a gente acaba acreditando nisso. Então a gente fica na bandeja do mundo que é insano. E as nossas crianças começam a aprender isso. É desse mundo que eu digo que a gente tem que ver que o Covid nos tirou um tanto para a gente reler. Mas ele nos confinou, cada um no seu nicho, para agora a gente começar a rever como voltar, com possibilidade de voltar um pouquinho, sem perfeccionismo, mas o que cada um é capaz de acessar, aquilo que é possível para agora. E esse possível, dentro de mim, vai fazer diferença, dentro de você vai fazer diferença. E aí, a gente recupera uma capacidade, a gente recupera uma alegria, a gente recupera uma confiança em si ser. E aí, confiar no outro. Então, por exemplo, bom, nós temos que seguir os protocolos. Beleza, vamos seguir os protocolos. Então, a gente vai ter o distanciamento social, então a gente vai usar máscara sabendo o conceito, né? A gente vai usar o álcool gel sabendo o conceito. A gente vai lavar as mãos com sabão para ter espuminha, porque o vírus é uma gordurinha e a espuminha derrete a gordurinha e aí ele morre. Explicar isso para toda criança desse jeito é tão mais simples. Por que quando você come um pedacinho de carne, um frango com a mão, um churrasco, você lava a mão porque lambuzou? É igual. Não é mais do que isso. Só que funciona. Tem que falar isso. Confia. Você lavou, fez. Está feito. Você não está mais com problema. Lembre-se que tem que fazer. Se sujou a mão, tem que fazer de novo. Mas ok. Confia. Eu sei fazer. Então, a solução já está comigo. Eu já sei que tem o distanciamento. Eu já sei que eu posso usar máscara, que eu tenho que usar, mas vou aprender. Ai, que delícia? Não, não é ai, que delícia, que a gente não está acostumada. No Japão, por exemplo, qualquer gripinha, você vê, qualquer filme de pessoas na rua no Japão, você vê gente de máscara, porque eles têm o costume de eu estou gripado, eu ponho máscara. Né? A gente não tem, nós temos que aprender. Ok, mas a gente vai aprender. A gente não morre. Estão desenvolvendo máscaras ótimas, e a avó faz máscara, a vizinha faz máscara, a gente vai, troca toda hora, não tem importância, mas a gente aprende. É isto que é maravilhoso. Então, de novo, aí tá, entenda, lava as mãos. Você aprendeu, você lavou, relaxa, tá feito. Você foi para a escola, quando você for, você sabe, você não tem que ir mais com medo. O que rege não é o medo. Olha a gente sair para levar a criança para a escola. Você não põe a mão em nada. Você olha só, não se esqueça da máscara. E você não faça isso, e você não faça aquilo. Quer dizer, essa é uma comunicação violenta. A gente tem que desenvolver a comunicação não violenta. Ensinar para o outro aprender a fazer de maneira a estar à frente. Eu já entendi que eu vou lavar a mão. Olha, vamos treinar antes de ir para a escola, vamos treinar a usar máscara. Você entendeu por que a gente tem que lavar a mão? Porque o bichinho derrete quando faz. Então, a gente lava, tá ótimo. E se acontecer de novo, vai lá e lava. Nossa, aconteceu de você botar a mão, não tem problema, vai lá e refaz. A escola está preparada, nesse caso, a escola que a gente está falando, o Canadá Viva a Vida, ela está preparada. Vocês não têm noção a quantidade de investimentos psíquico, emocional, físico, financeiro, cuidadoso que essa escola está fazendo e que várias outras. Muitas escolas mais simples, com os seus recursos, estão fazendo isso. E, gente, se a gente entender que todo mundo aprende que hoje o mundo diz lave as mãos, use máscara, use álcool gel, até que tudo... Ok. Se a gente aprender isso, a gente volta a sorrir. A gente volta a descobrir como se relacionar. A gente volta a descobrir como é que você pode sair para ir para a praia com um amigo, e jantar com os amigos, trazer um amigo em casa. O amigo, a criança trazer um amigo. A gente vai aprendendo o que dá e o que não dá nesse momento. Então, isso significa mudança de paradigma. Então, na família, a mesma coisa. Veja, eu não estou minimizando o medo. A gente tem medo do contágio, a gente tem medo de ser transmissor, a gente tem medo da morte, a gente tem medo da perda, a gente tem medo da solidão, a gente tem medo de perder o emprego ou de não achar outro emprego,
A gente tem medo da restrição financeira, de não bancar o status de vida que tinha. Medo de perder, ou se já perdeu, medo de não conseguir de novo. Então, é muito medo. É muito medo. Só que chega uma hora que diz, mas do que está me adiantando o meu medo? O que ele me serve agora? Ele só me serve para dizer, bom, eu tenho que achar soluções. Aí o medo está justificado para mim. Então, eu mudo a posição, vou achar soluções. Quem me ensina, onde eu vou aprender, como é que eu vou me comunicar? E é isto que a gente tem que fazer dentro de casa. Então, a comunicação não violenta dentro de casa é muito maravilhosa. Às vezes, eu não estou dizendo que é regra, mas às vezes nós somos adultos chatos, nós somos adultos mandões. Às vezes, a gente confunde a autoridade de pai com um pai autoritário, a autoridade de mãe como uma mãe autoritária, a autoridade de adulto como um adulto autoritário. E ser autoridade é muito diferente de ser autoritário, muito diferente. Ninguém gosta, ninguém, em qualquer idade, ninguém gosta de autoritário. Sabe por quê? A pessoa é autoritária quando ela sabe que ela não é tudo que ela tenta mostrar que é, ou que ela fala que é, ou que ela tem desejo de ser, ou que ela reconhece no outro, ou porque ela tem inveja. Ela acha que ela não é capaz, de verdade, de estar onde está e de ser quem é. Então, ela desenvolve uma imposição para se fazer valer. A autoridade não é assim. Tem gente que, eu lembro, na minha família, vinha gente, quando vinha gente na minha casa, não tinha essa de não tomar café com leite da tia Tina, da avó Tina, da mãe Tina. Porque a minha mãe fazia um café com leite, com um bolão de fubá, maravilhoso. Mas era café com leite, gente. Só que o café com leite dela, parece que ela conseguia botar naquele em especial gotinhas de amor, gotinhas de gostosura, gotinhas que todo mundo gostava. Portanto, não tinha para ninguém. O café com leite era da avó Tina, da tia Tina. Entende? E ela era uma autoridade, e nem por isso ela dizia, café com leite dos outros não presta. Só eu sei fazer. Igual o meu não tem nenhum. Jamais. Jamais. Portanto, todo mundo gostava, porque era uma autoridade para aquilo. A gente gosta de estar perto de uma autoridade, mesmo às vezes quando ela fica brava com a gente. Mas a gente respeita. Ela também tem direito de ficar brava, eu pisei na bola, ou ele pisou na bola, não tem importância, mas a gente respeita, porque vale a pena, ele é uma autoridade, ele sabe, ele me ensina, eu reconheço essa pessoa, ela me reconhece, porque uma autoridade reconhece o outro, uma autoridade vê o outro, um autoritário não vê. Essa é a diferença de um cara conhecedor, letrado, traça de livros de biblioteca, de um sábio. Por isso que diz que tem gente analfabeta, tem gente muito simples e que é muito sábia. Porque a sabedoria não precisa de tanto livro. Precisa de algo que vem de dentro, que vem de princípios. E agora é a hora da gente apropriar disso na gente e mudar a nossa postura dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossas esposas, com nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos amigos. E pensar junto, confiar que você está preparando o seu filho para esse tempo, que o tempo é este, de ter que ter tudo isto, e ele vai aprender e ele vai lá fazer. Então, eu não preciso levar ele para a escola dizendo, ai, ai, ai. E se essa criança na escola, de repente, por qualquer coisa, ela perdeu a máscara e ainda andou um tempo sem a máscara, até que alguém adulto pegou, achou, viu, levou outra máscara, e a criança vai dizer... E eu vou contar na minha casa, e a minha avó está em casa. E se eu levar, a minha mãe é diabética, tem alguém que está doente, que está resfriado, e se, meu Deus, e se eu contar? E se eu não contar? A consciência pesa igual. Como é que essa criança chega em casa? Não pode. Não pode. A gente tem que acordar para esse tempo. A gente tem que mudar a nossa posição diante disso tudo. E dizer, meu filho, se acontecer, tem remédio. Você já sabe se cuidar.
Às vezes acontece, né? Mas tem jeito. Quando você chegar, a gente já sabe o que tem que fazer, tem aquela rotina, você já vai deixar os sapatos, você já vai ficar pelado, daqui você já vai pro box, você vai tomar banho, pronto, sabe? Se tiver uma coisa que for muito séria, a gente vai ver como que contorna. Então você não tenha medo, tenha cuidado. Você já aprendeu. Mas não tenha medo e não tenha culpa. Porque você se cuida. Porque a gente está aprendendo juntos. Só que nós, pais, mães, avós, nós adultos, também temos que aprender a fazer a mesma coisa. Porque a gente acha, muitas vezes, não é que a gente acha, eu falei uma palavra errada, a gente se contamina das inseguranças. Óbvio. Ninguém é insano, ninguém está errado de estar com tanto medo, de estar com tantas inseguranças. Só que a gente não sabe fazer diferente, porque não nos ensinaram. Nós não aprendemos a meditar desde pequenininho. Nós não aprendemos. Aliás, é um conselho. O conselho é uma besteira. É uma informação. É uma vontade de passar uma receita. A minha receita homeopática, uma delas é essa. Pode ser assim. Pare para sentir o seu corpo. Pare para respirar. O corpo, a matéria não é importante. O caramba que não é importante. Se não tiver corpo, você não está aqui. Para nós humanos não existe espiritualidade, não existe amor sem matéria, sem corpo. E não é só o amor de sexo, é o amor de sentir, de olhar nos olhos, de tocar. Nós estamos mortos de vontade de abraçar meio mundo, de sair abraçando meio mundo. Claro que estamos. Eu não vejo a hora de ir num show de alguém que eu gosto, uma muvuca danada, cheia de gente, mas eu adoro estar lá. Eu quero ir. Mas, meu Deus do céu. Então, são essas coisas que a gente precisa ir aprendendo, são essas coisas que a gente tem que trazer. Preste atenção no seu corpo. Ensine seu filho. Quando a gente fala para a criança, deita e dorme, fecha o olho. Já rezou? Já viu a historinha? Deita e dorme. Mas a gente não ensina ele. Relaxa seu corpo. Agora, presta atenção na respiração. Presta atenção, vai deixando o seu corpo molinho. Presta atenção no seu contato na sua cama. Parece idiota, mas não é. Vou mostrar mais um jeito de passar isso, que talvez possa ajudar alguns de vocês a refletir sobre isso e fazer diferença para você. Você vai perguntar para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada, para um ente querido seu, que você ama, que você sabe que ele ama você, ou ela, e você pergunta para ele assim, fulano, como é que você está em relação a mim? E você escuta. Eu vou pensar, a semana que vem eu te dou a resposta. Já era. A resposta já foi. Já deu ruim. Já não é mais aquilo. E por quê? Porque a gente fica muito mal com isso. Porque eu não estou querendo saber o que ela pensa. Estou querendo saber o que ela sente. E ela respondeu por aqui. Então eu já entendi que não deve estar muito bem por aqui, ou nem tem, ou que tá cobrindo de meleca, tem lixo em cima. Precisamos recuperar. Aí eu digo, então, o sentimento é o corpo. A mente da gente mente pra gente. Então você faz assim, vai comprar uma roupa. Você olha aquela, você gosta, daí você põe essa, nossa, mas ficou linda. Nossa, mas ficou legal. Não, eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso. Aí daqui a pouco você, tá bom, vou fazer isso. Aí diz, mas aquilo não vai acontecer. Você vai perder isso aqui. Portanto, a mente da gente é um labirinto, que se a gente fica só nela, a gente se enlouquece, gasta uma energia muito grande. Por isso que existe o meditar, por isso que existe o orar. Que, em tese, não estou dizendo que tudo que diz que a meditação e oração consegue, de fato tem, mas, em tese, uma oração e uma meditação, ela tem a função de ajudar a neutralizar
o pensamento, neutralizar a mente. A razão, a lógica, ela é aqui. É neutralizar um pouco, para a gente começar a desfrutar de um pouco de paz, de um pouco de serenidade. E aí volta a gente se relaxar, volta a gente encontrar o lado nosso de amorosidade, de compaixão, de alegria, de brincadeira, de não pegar tão pesado, né? E isso é tão bom. Então, não é uma leitura mística que eu estou fazendo, é uma leitura do dia a dia. Então, voltar ou não voltar é uma decisão que ainda não é agora. E não é só para a escola, gente. É voltar e não voltar para a minha vida. Então, é muito importante, eu estou tendo o privilégio de poder atender em casa. Eu estou tendo o privilégio de atender online. Eu digo, entendi. Que bom, porque para mim, atender online é um avanço enorme, porque eu não sou o cara dos teclados. Eu falo que eu sou jurássico com essas coisas. Eu me atrapalho com, sabe, quando você tropeça no copinho de plástico. E, nossa, eu tropecei. Nossa, mas era só nada. Mas acontece. Então, mas eu descobri, por isso que eu estou aqui, me tornando um homem online, um médico online, mas o meu consultório presencial está lá. E sabe por que o presencial é tão importante? Porque a vibração, ela é direta. Eu fiquei muito feliz em descobrir que eu posso atender alguém online e me conectar com ela. Claro que é. Mas estar com ele é diferente. Eu posso te mandar um beijo online, eu posso te mandar um abraço online, mas grudar no teu corpo, grudar o seu corpo no meu e dar um abraço, não tem. Essa é a diferença. E todo mundo gosta de amar e ser amado. Todo mundo gosta de gentileza. Então agora, nesse tempo pandêmico, claro, de novo, vamos seguir os protocolos, mas vamos começar a prestar atenção e confiar que determinados procedimentos, esses conjuntos de procedimentos, uma vez feito, está feito, eu estou protegido. É a mesma coisa de, meu Deus, o trânsito de São Paulo, não posso ir, porque é muito perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso, mas, então, o que eu vou fazer? É melhor você morar no interior, num lugar que você ande a pé. Os perigos existem, ninguém é garantido de nada. De nada, gente. Ninguém é garantido de nada, que não dá papuf agora alguma coisa, nossa, tá tão maluco esse negócio de pandemia, que vem um raio coletivo e dá em cima de nós aqui, ninguém sabe, né? Então, aí você diz, mas então, onde que eu me aproprio de mim? Onde está o Deus em mim, dentro do que cada um constitui como Deus, constitui como crença, constitui como energia? Onde está o meu lado bom, o meu lado forte, o meu lado que eu me banco? Eu preciso pegar isso para mim e ir me transformando na minha realidade agora pandêmica, ações, gestos, condutas, procedimentos. Por isso que eu disse, é um novo status. Isso é com o mundo, isso é com a escola, isso é com a família, isso é com o amigo. Isso é muito maravilhoso. E tem uma outra coisa que é muito perigosa. A gente escuta muito dizer, nossa, as pessoas julgam muito as outras. É impressionante como as pessoas julgam. Mas é impressionante como os outros julgam todo mundo. Várias vezes eu já fiz isso. Eu saí na janela do consultório de São José, que tem uma avenida, e falei para fulano, quem é que está lá? Olha quanta gente está passando. Você conhece alguém? Disse, não. Então, eles são os outros. Só que, se eles olharem de lá para cá, nós somos os outros. Ele está vendo, tem um monte de gente lá, eles são os outros. E os outros fazem fofoca. E os outros julgam. E os outros falam muito. Às vezes, não, minha intenção é só ajudar. Ajuda de jararaca. Não.
Então, o que eu quero mostrar? O que eu quero trazer? Presta atenção no que é julgar e no que é ser julgado. Ninguém gosta. É diferente de ser complacente com tudo, ser conivente com tudo. Isso é o normose, isso é o mundo normótico. Eu posso ser hiperativo, eu posso ser bravo, eu posso ficar nervoso, posso, mas preste atenção. Temos que prestar atenção. Não é um julgamento. Eu estou certo e você está errado. Esse julgar, a gente precisa minimizar. Porque senão a criança na escola, ela vai aprendendo a olhar o outro para dizer, mas o fulano não fez assim, mas o fulano fez aquilo, mas o Beltrano fez aquele outro, mas eu não sei o quê. E os pais dizem, nossa, mas o filho de todo mundo, então o filho dos outros, não estão fazendo tudo. Ah, menos. É diferente de poder chegar para o colega e dizer, você não está cuidando de você, você não está cuidando de mim. E se tem esse conceito dentro dele, ele faz. Porque os adultos estão desenvolvendo esse conceito. Então, os adultos com esse conceito, eles também conseguem cuidar das crianças. Entende? E a gente tem que confiar. Ué, a gente nunca confiou na escola a vida inteira, na escola que a gente optou, seja ela qual for? Por que não confiar agora que são pessoas que também estão se investindo para dar o melhor, a estrutura, para não ter tanto prejuízo acadêmico, não ter tanto prejuízo, porque é aquela história, se ficar em casa, não fica doente, mas também não ganha muito no conteúdo acadêmico, né? Ele perde muito no ensino. Mas se for lá tentar ganhar ensino, que nem é o principal valor, é coexistir, é estar junto, é aprender junto, fazer experiências juntos, fazer dinâmica juntos, contar história juntos, ouvir. Sabe uma coisa que a gente pensa? Pensei agora que a gente pode fazer? Filminhos. Grava um filminho, vê com a escola, cada dia passa um filminho que alguém trouxe em qualquer idade. Adolescente, você que é bom nessas maquinetas, você que é bom com internet, você que é bom nisso, faz pequenas coisas para mostrar para outras crianças. Se solidarize com o que você sabe. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o mais de nada nem de ninguém. É só contribuir. Pai, mãe, faz um videozinho com seu filho na escola, em casa, para ele levar para mostrar na escola. E a escola vir numa hora oficial, hoje é o dia do vídeo do José. Olha que legal, já é o videozinho do José, 1 minuto, 2, 3, 4, sei lá. Ele contando uma história. E a mesma coisa com o adolescente. É a mesma coisa com nós pais em casa. Você pode fazer um filminho de você, com seu filho fazendo um bolo, ou montando um jogo, e mandar para a escola para todo mundo ver. É um jeito de interagir? Claro que é. Seu filho nunca vai esquecer, sua filha não vai esquecer. Isso faz diferença. Bem, então, eu queria falar mais uma coisa. O medo da morte, ela impede a vida. E nós fomos muito levados a temer a morte mais de perto. Porque a pandemia está trazendo isto muito próximo da gente. Muito próximo. Então, o medo da morte priva a vida. E aí, por isso que nós temos que mudar de paradigma. Por isso que a gente tem que acordar e ficar à frente de nós, diante desse momento. Sabe? Tantas civilizações já viveram tantos desastres. Hoje, tantas pessoas vivem catástrofes e diz, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma paciente, que talvez ela esteja nos vendo, ela foi convidada já há alguns anos, uns 8 anos, para fazer parte de um grupo da Organização Mundial de Saúde, para criar com várias pessoas do mundo, porque na época, já tem quase 10 anos isso, eles diagnosticaram que as catástrofes naturais iam aumentar muito no planeta. E aí, tinha que se pensar, como é que produz comida rápido se
acabar tudo, porque teve um terremoto, porque teve fogo, porque teve, sei lá. Como é que constrói rápido uma casa? Como é que constrói, o que se faz para ter medicamentos? Como é que cataloga para isso aqui é meu? Como é que a gente faz rápido para a gente poder pegar uma família, botar dentro e fecha a porta que a casa é sua, que você está dentro de casa? Ou seja, como é que a gente vai sobreviver? E a função deste grupo, com vários, e é interessante, porque 95% dessas pessoas tinham menos de 20 anos. Que se foram se colocando, foram vendo, para pensar atitudes, ações, procedimentos, técnicas, desenvolver projetos, coisas para uma catástrofe. E a gente está vivendo uma pandemia. Então a gente tem que tratar de frente. Eu acho que esse meu grande recado é o acolhimento, sabe? A escuta. Meu Deus, a escuta. A gente precisa aprender a ter escuta. Escutar a criança, escutar o adulto, escutar quando uma pessoa está muito angustiada e ela está precisando falar. Às vezes a gente não precisa falar nada, só precisa ouvir um pouco. Escutar quando ela está falando uma coisa que pode ensinar, escutar a si mesmo. Se questionar, será que eu estou vivendo, estou podendo, estou fazendo o meu melhor? Será que eu posso mudar? O que eu posso acrescentar? Nesse segmento, hoje, com o meu filho, vai para a escola ou não vai para a escola? Nós temos que compreender que no caso que a gente está aqui hoje, é um privilégio dizer, o time não é o grupo gestor. O grupo gestor é um segmento do time que tem os professores, que tem os alunos, que tem os funcionários, que tem os pais, que tem as famílias. Esse é o conjunto. E nós temos que nos credenciar uns aos outros. Nós temos que dar e vir o valor no lugar de julgar, ou querer o impossível. Porque tudo pode, mas tem o que é possível para o momento. E nem sempre tudo é possível como a gente acha na teoria. E não quer dizer que se seu filho voltar para a escola, você está expondo ele a um risco maior ou a sua família através dele. Ana Cris, como a gente está de tempo? Estamos quase 1 hora de live, mas eu preciso dizer, eu estava pensando aqui, quando você estava falando da escuta, e da necessidade de, às vezes, a gente precisa ficar calado para poder escutar o outro que precisa ser escutado, às vezes a gente precisa ficar calado para escutar o que o outro está dizendo para nós. A gente estava tentando organizar o chat e pensar, cadê as perguntas? Lá no começo estava cheio de falação, aí você foi falando, as pessoas foram ficando quietinhas, né? E a minha sensação, e eu acho que a sensação de quem está aqui comigo no backstage, é de que as pessoas estão precisando escutar as suas palavras, né? E algumas pessoas falam isso no próprio chat. Que eu acho que quando você fala da comunidade, né, e de que a questão da confiança ela tem que perpassar a equipe gestora, os professores, os alunos, a equipe da escola toda, as famílias, né, vai nos dando a dimensão de que essa é um momento tão particular que a gente vai vivendo, é tão inusitado para todo mundo, que a gente precisa desse tempo de maturação mesmo, né? A gente precisa escutar palavras sábias que nos façam voltar para dentro, reconhecer um medo que é de todo mundo, né? Que não está na... Claro que eu, por exemplo, tenho o medo pessoa física e eu tenho medo instituição, né? O que significa para a escola abrirmos as portas e o que significa para a Ana Cristina abrir as portas da escola e voltar a trabalhar, né? Tem uma diferença muito grande, mas enquanto escola, né, a ideia de portas fechadas não é boa,
né? Ela é, por definição, um problema. E aí, a pessoa física, eu, no meu caso, tenho menos possibilidades de optar por voltar ou não, né? Mas cada um dos atores da escola, do lugar onde ocupa, né, tem uma Uhum, responsabilidade por voltar ou não, né? E por uhum, como voltar, né? E o que produz lá dentro para que essa volta seja uma volta de encontro de fato, né? Uma volta de possibilidades de escuta entre nós, de escuta das crianças, de possibilidade de fazer com que os adolescentes voltem a ter os enfrentamentos do cotidiano social deles, que é tão importante, né? A gente sabe que o ensino online, de alguma forma, foi se estabilizando e dando uma certa conta uhum. daquilo que precisa ser feito, né? Poxa, Mas priva todo poxa. mundo do contato, né? Ou a gente fica aqui o tempo todo procurando um jeito de se encontrar na tela. E acho que a gente tem conseguido também grandes encontros. Acho que hoje é um exemplo disso, e acho que os meninos e meninas estão vivendo também grandes encontros com seus professores, com a paixão que os professores têm por ensinar, né? Então, acho que os professores, quando se veem em frente a uma tela cheia de quadradinho, procurando cadê os meninos que estão todos com as telas desligadas, né? Ele tem que dar uma aula, antes de mais nada, a partir do seu desejo de pesquisador, né? De curioso. O professor é um curioso o tempo todo. E quando a gente está na sala de aula, a gente esquece um pouco dessa curiosidade, porque a curiosidade está muito difundida entre todos, né? Agora, quando você está sozinho na tela, você fala da paixão que você tem, né? E isso tem sido reencontros importantíssimos para os professores, eu imagino, né? E isso que está fisgando os alunos, né? Isso que está fazendo com que os alunos se sintam mais presentes. Ao mesmo tempo, eles perdem a possibilidade de ver o encantamento no olho do colega, né? Ver o do professor, mas o do que está ali se passando com o colega que está na outra casa, a gente perde, né? Então, acho que é bonito pensar que temos algo muito interessante para encontrar do lado de lá, né? Dessa travessia do medo, e ao mesmo tempo de que a gente tem que Uhum. reconhecer o medo de todo mundo mesmo, né? E essa necessidade das pessoas de ficarem mais quietas. Mas acho que a Lu talvez tenha conseguido organizar de um outro jeito. Eu fui fazendo uma tem uma pessoa da própria escola, que eu não vou contar quem é, porque não sou eu, mas está assinando como Carandá Viva a Vida, que é: Doutor Zan, gostaria de saber se, quando o pai tem medo e a mãe quer mandar o filho para a escola, o que pesa mais? A pessoa que está com muito medo pode deixar a situação tão tensa que pode não ser uma boa Então, opção? isso são coisas que chegam no consultório. É aí que entra a pessoa Carandá, que é o espelho de tantas outras, de tantas outras. Aí é que entra Exatamente. o bom senso e a capacidade de ouvir e não ter medo de falar. Não é feio ter medo. Ninguém tem medo porque quer. Ela tem medo porque o que tem na cabeça dela, ou como aquilo incide na cabeça dela, ou como ela lê aquilo que falam, aquelas estatísticas, 1.000 morrem, na cabeça dele é 100 mil, e já está chegando na porta dele. É assim que chega. Então, primeiro, não ter medo de falar dos seus medos. Não ter, aprender a ouvir que essa pessoa está dizendo e não julgar, mas acolher. Acolher para dizer, vamos superar juntos. O que você acha que a gente pode fazer para você? O que você acha que você consegue fazer para você? O que nós podemos fazer juntos para a gente minimizar isto e dar um passo? E aí a gente passa a confiar. Porque tem um momento que tem a experiência.
sabe? Nossa, vamos preparar a live, é a minha primeira live, como é que eu faço live, E estuda, e vê 300 mil lives, escuta a escola, vai para a USP, lê lá, vai não sei de onde, vai para o mais, tá, mas como é que vai ser a live? Não sei. Porque é a experiência. Então, respondendo este caso, é o caso que são nós que acontecem muito frequentemente, mas que entendam que são nós muito mais fáceis de serem desfeitos do que a gente imagina. Só que a gente, muitas vezes, é queixo duro, não dá o braço a torcer, a minha verdade é minha verdade, você tem que me respeitar, sabe? E se acontecer, tá, mas se acontecer de você ficar aqui e você infartar, o que eu faço com meu filho que ficou sem pai? Entende? Eu estou tentando olhar com você de todo lado para dizer, escuta, a gente já diagnosticou o problema. Agora, vamos ver soluções? É muito legal o nosso filho ter o convívio? É. É muito legal ele... Porque o que a gente precisa compreender, de novo, não é hora, tem tempo para decidir, não precisa ir, não é nada disso. Mas eu estou falando o que aconteceu com a pandemia. Quando essa criança diz, estou com saudade dos meus amigos. Parece bobo. Saudade do amiguinho. Não tem amiguinho, gente. Tem amigo. A gente tem mania de falar pezinho. Não tem pezinho, tem pé. Pô, a boquinha, olha o narizinho. Não tem boquinha, tem narizinho. Tem boca, tem nariz. Ele já é grande, ele já sabe ver, ele já sabe pensar. Então, é muito importante a gente compreender que nesta hora a gente tem que ter um discernimento, a gente tem que ter uma ação e reler, fazer um recuo. A gente pensa que aquilo é daquele jeito, eu penso assim, porque sou eu, é o meu jeito. Eu digo, talvez não seja o jeito verdadeiro seu. Talvez seja o jeito que você está, porque você aprendeu assim. Então, vamos dar um recuo, vamos dar um espaço para, quem sabe, você conseguir ver que isso pode ser diferente. Então, é muito maravilhoso. E eu digo, vale a pena a gente investir em mudanças. Vale a pena a gente investir em confiar. Vale a pena a gente investir em ensinar essas crianças a responsabilidade e saber lidar um pouco com a frustração. Puxa, eu gostaria de ficar rolando no chão com meu amigo. Até eu, mas não posso. Tá bom, não posso por quê? Porque o tempo que está no mundo, a gente não pode fazer isso agora. Lá na frente vai poder. Tá bom, então vamos não rolar assim. Vamos jogar bola um longe do outro. E tá bom, eu acho que é o que dá para fazer. Entende? Eu estou à frente, com consciência. O grande problema é que o sistema sociológico marionetizante nos faz máquinas produtoras e produtivas. Muito. E a gente fica um pouco culpado de não dar toda a atenção que gostaria, que poderia. Que agora, na pandemia, é muito legal num tempo e pode estar sendo muito bacana, e está sendo muito bacana para muitas famílias, mas muitas não para outras. Eu não aguento mais ficar aqui, não aguento por mim, eu não aguento mais as crianças, eles não aguentam mais a nossa cara, eles não aguentam mais esse espaço, né? Mas o que eu quero passar? Releva e aprende que aquela criança que está indo para a escola, ela não vai ter o maior aprendizado, ela vai ter o maior convívio, ela vai aprender junto. E aquilo é o valor que está configurando a identidade dela. E, de repente, aquele valor, meus amigos tiraram, mas não é para a gente ter amigo, não é para conviver com amigo. Amigo é gostoso. E cadê eles? Não pode mais. Além de não poder, eles são todos perigosos. Não, a gente tem que mudar. Então, isso sim é que o casal precisa achar um consenso, buscar ajuda, buscar recurso, para ir superando aos poucos. Alguma outra pergunta?
Eu não estou te ouvindo, Ana Cris. Ana, eu não estou te ouvindo. Oi. Eu não estava prestando atenção quando o senhor falou que eu vi. Ali estava pulando ali, eu não conseguia saber o que era. Quem tinha feito a pergunta foi ali Romualdo mesmo. Eu achei que ela estava colocando em nome de alguém, mas era em nome dela mesmo. E que ela foi pensando perguntas enquanto ela ia te escutando. Mas a Luísa, vou trazer a Luísa aqui para a sala para ela dizer um pouco o que ela está vendo lá no chat. Olá, estamos escutando então, né? Estamos sim, obrigado. Legal. Doutor Zé, nossa, acho que é um pouco isso que a Cris falou mesmo. Primeiro teve um movimento super bacana de boas noites e muitas pessoas muito felizes em te ver por aqui. Depois eu vou te passar o chat para você ler com calma, porque tem muitas pessoas que parecem que são muito queridas, conhecidas, que estão dando boa noite, agradecendo a oportunidade. E comemorando o fato da gente poder ter esse espaço de encontro e escuta, né? Como você tanto falou. Uhum. E tivemos daí comentários, né? Que foram passando aí ao longo de toda a sua fala. Eu fui pincelando aqui alguns para falar agora, mas, de novo, como eu disse, depois eu te envio o chat completo, porque acho que vai ser muito gostoso também, né? Para você ler com calma. E ver os nominhos, né? E reconhecendo o pessoal. Uhum. Mas lá no comecinho, a Estela fala que cuidar de si e do outro deveria ser algo natural, mas não é. E acho que é um pouco naquele momento quando você estava falando de mudar a chavinha, né? De pensar que o uso da máscara e todos esses procedimentos, tomar isso como cuidado de si, cuidado do outro, né? E depois veio comentários dizendo que é isso, né? Essa ideia de comunidade, de cuidado, somos uma aldeia, né? Então a gente tem mesmo que começar a olhar para essa questão do cuidado com um olhar mais geral, mudança de paradigma, como você falou. Uhum. Depois, alguns comentários em relação ao medo. Então, a Milena diz que a gente precisa tomar cuidado com o medo para que ele não nos imobilize, né? Mas que ele nos mobilize, para que ele nos ajude a ir adiante e pensar em soluções, pensar em caminhos, pensar em escutas, né? Como a gente está fazendo, para que o medo, como você mesmo disse também, não nos paralise, né? E sim nos mobilize. Uhum. E vários comentários, né? Então, em relação a isso também, ir em frente apesar do medo, como surpresa, né? De como a gente tem se adaptado e que a gente vai continuar se adaptando, né? Então, essa possível volta que tá aí para acontecer e irá acontecer, né? Mais para frente, como a gente se adaptou a toda essa situação da pandemia e do isolamento, vamos também nos adaptar quando começar a acontecer a volta, né? Uhum. Daí teve um comentário que eu achei ótimo do Sérgio Cury dizendo: horário nobre é assistir essa live. E outro lá que diz que a amorosidade com a qual você fala é muito contagiante, né? Acho que é o que a Ana Cris também falou, dá para sentir o cuidado, né, na sua fala. Então, acho que esse é um movimento mesmo que o chat todo está refletindo, está todo mundo sendo realmente convidado a pensar junto com você. Teve uma pessoa que falou também que só de escutar e ir refletindo junto já vai acalmando os corações, né? Já vai trazendo algumas reflexões possíveis, e isso o pessoal está trazendo também bastante. E daí tem uma pergunta que diz o seguinte: boa noite, querido, é do Rinaldo Rezende. A vida já é uma surpresa diária. Na pandemia, as surpresas são maiores ainda. Como nesse momento viver o hoje sem se preocupar tanto com as surpresas de amanhã? Abração. Uhum. Então, é muito bacana, porque eu vou falar uma historinha para você, Rinaldo. Essa semana, eu atendi uma menina, que ela já é minha paciente, foi a segunda consulta. Ela acabou de fazer 10 anos. E eu estava conversando com ela, o pai dela teve um problema de saúde, e ela teve que compreender este pai, conviver com esse pai que teve um problema de saúde, um pai jovem, e a vida dela mudou um pouco. Daí ela estava um pouco refratária
com um pouco de dificuldade de lidar com o pai e o pai lidar com ela. E eu conversando com ela, falei, mas você já viu isso, viu aquilo? Ela falou, nossa, ela tem 10 anos. Ela disse, eu compreendi uma coisa. Eu vi que eu estava muito no passado, porque eu estava querendo aquele meu pai. E eu vi que o meu pai está muito no futuro, querendo não ser esse que ele está sendo, para ser o outro lá na frente. E agora eu estou vendo que o meu pai está voltando para o passado, porque ele está tentando me tratar como uma bebê e eu não gosto. E eu estou querendo ir para o futuro. Gente, eu estou falando de uma criança de 10 anos. E eu disse, então eu fiz um desenho para ela, eu fiz uma bola de um lado, está vendo no vídeo? Assim, uma bola de um lado, uma outra bola do outro lado, e no meio eu fiz um quadradinho entre elas, dizendo, essa bola é o passado, essa bola é o futuro. Esse quadradinho pequenininho que está aqui é o presente. Mas a vida, Rinaldo, só dá no tempo presente. Ela só existe no tempo presente. Nós só respiramos, nós só amamos, nós só vivemos, nós só podemos viver no tempo presente. Então, cuidar do presente é cuidar do futuro. Às vezes a gente traz um bolsão de passado para justificar o presente e pega um bolsão de futuro para justificar o presente e não vive ele. Em nome do passado, eu sou assim. Em nome do que eu quero para o futuro, eu vou fazer assim. E aí, cadê o presente? Isso é a cabeça. Isso é lógico, mas nem sempre é correto. Então, a gente tem que achar o bom senso. Então, Rinaldo, esse tempo está trazendo, eu acho que ele está trazendo, não é eu acho, ele está trazendo muitas perdas enquanto civilização, enquanto coletivo, muitas perdas, muitas dores, muito sofrimento, mas ele está trazendo, ele precisou nos recolher-nos para que a gente descubra um novo modo de começar a mudar a vida. E aí, assim, no presente, a gente se desliga do passado um tanto, ele fica história, mas não tão contaminando, tão me trazendo, tão me tomando, e me liberta um pouco do futuro, porque aí eu consigo fazer um presente mais viável, mais consistente, e eu vou aprendendo como lidar com as adversidades que vão chegando. E se elas não chegaram, eu não sei como fazer. Precisa estar lá. Conversa bastante com isso também, doutor Zan. Chegou uma pergunta agora do Sérgio que diz, Zan, onde entra o otimismo nessa reflexão? Então, algumas pessoas no meu consultório sabem isso. Na minha maneira de ver, Sérgio, o pessimismo já é por si só uma chatice e não adianta nada. É ele olhar para o escuro e querendo ver luz. Não tem luz. Lógico, você não olha para a luz, você só olha para o escuro. Né? O pessimismo, ele é muito nocivo. Porém, o otimismo mal colocado, ele pode ser mais desastroso do que o pessimismo. Porque o pessimista já sabe onde ele traslada. Mas quando você dá uma injeção de otimismo na pessoa, num nível que ela não se sente capaz de dar os passos, e ela sobe, de repente ela consegue dar um pulo, quando ela despenca mais feio, mais doído e mais profundo. Então, eu sou uma pessoa que eu cuido muito com essa história de pensamento positivo. Eu prefiro dizer, olhe com olhos de luz para a vida. Olhe com olhos de, eu estou vivo, se eu não sei, eu posso aprender, se eu não sei, eu posso pedir ajuda, se eu não sei, eu posso saber. Onde está a solução? E isso não precisa nem do otimismo e nem do pessimismo. Precisa de confiar, é essa confiança. Parece bobo, a palavra é a mesma, mas é uma mudança profunda dentro do eu comigo, dentro do eu com o outro, eu com a escola, eu com a família, eu com os amigos, eu com o mundo. É confiar
E aí sim, a gente não precisa tanto nem de otimismo, nem de... O otimismo tem um pouquinho, na minha leitura, de... Eu sou bonzinho, eu vou te dar uma coisa bonita. Olha, você é tão bonitinho, você é tão bom. Não, menos. Chegou uma outra pergunta aqui da Magali, que diz assim: para quem tem o privilégio de poder estar em casa, para quem tem um lar e estrutura sanitária, o próximo desafio pode ser conhecer ou reconhecer as famílias que não têm? O Magali, você já conhece, você já reconhece as famílias que não têm. Você não precisa, nenhum de nós precisa chamar uma família para morar dentro de casa, pelo menos não é onde o mundo está nesse momento. Se um dia tiver, a gente vai saber o que fazer. Mas você já conhece essas pessoas, você já reconhece essas pessoas. A solidariedade, ela passa por reconhecer que o outro precisa de um carinho, precisa de atenção, precisa de bom trabalho, precisa de dinheiro, precisa de 2 quartos, porque a família são 6. Ela precisa de comida à mesa, a gente já sabe. Então, uma das coisas é a gente começar a vir o que eu posso fazer dentro do meu escopo, dentro da minha possibilidade, dentro da minha vida, que eu posso ser solidária com as pessoas. Se eu estou falando de uma catástrofe na África, o que eu posso fazer é, do meu jeito, mandar uma energia de eu fazer uma meditação, de eu fazer um relaxamento, e parar um pouco e criar uma energia como se eu desse um sopro e mando para lá. Agora, se eu estou vendo, aqui do meu prédio tem uma comunidade aqui do outro lado. Então, eles estão aqui. E aí eu digo, sim, o que a gente pode fazer? Eu primeiro tenho que aprender a respeitar que eles existem. Eu e eles estamos no mesmo lugar. Quem é mais? Quem é menos? Que história é essa? Então, poder pensar pequenas ações que fazem diferença. E, dentro da nossa casa, prestar atenção, o que eu consumo e o que eu preciso. Porque com isso, a gente vai mudando um paradigma que vem lá de trás, dizendo você tem que ter, o sucesso é no quanto você tem no banco, do tamanho da sua casa, o melhor do seu carro. Tudo. Ninguém está negando que morar bem, ter carro bonito e poder passear e ter dinheiro do banco. Ninguém está negando isso. Mas isto não pode ser um grande critério. É esta mudança de paradigma. Então, a gente começar a prestar atenção, o que a gente pode fazer. O Roberto Crema contou uma historinha do Beija-Flor, e eu tenho uma história com o Beija-Flor. Quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, no Objetivo em São Paulo, antes não tinha no interior, e eu fiz uma redação, foi um concurso de redação com 13 mil alunos, e eu escrevi uma redação e eu ganhei em primeiro lugar em originalidade. Foi quando eu conheci o Teatro Municipal, porque o prêmio foi assistir a peça do Ricardo III no Teatro Municipal. E qual foi a minha redação? Por isso que eu lembrei do Roberto Crema. Um colibri se suicida se atirando contra a Estátua da Liberdade. E aí ele deixa uma carta. Aí, nessa carta, ele começa a contar. Então, caramba, será que vocês conseguem olhar para mim, para olhar para vocês, e ver que isso aqui, eu não estou morrendo, eu não estou me destruindo, eu não estou deprimido, eu não estou me estourando. Eu fiz essa atitude consciente e feliz, e eu sei que eu estou vivo, mas será que dá para você ver a sua realidade? Será que você pode pegar a sua gotinha de água para apagar o fogo? É disto, Magali. É uma gotinha, mas é a gotinha que eu sou capaz de fazer. Ela vai fazer diferença. Para o mundo e principalmente para você mesmo. A Milena colocou aqui, gosto da frase, seja a mudança que você quer para o mundo. Sim, exatamente. Exatamente. É a coisa mais maravilhosa e não é a coisa mais simples. Porque se fosse, nós já éramos anjos evoluídos, aqui era o paraíso. E a gente não é. É uma coisa de investimento, de consciência e investimento. E ir se transformando aos poucos, porque não é num passe de mágica.
Não era um passe de mágica. Tem que ter a consciência e a intenção. Mas temos que lembrar, por que é a grande dificuldade? Porque nós somos induzidos a olhar onde a gente não se acha, onde a gente cumpre um papel que diz que é assim. E aí a gente não se acha. Aí, claro, sabe, não adianta a gente buscar uma coisa que não está ali, ou no lugar que ela não está. Doutor Zé, a Magali mandou aqui, eu acho que eu li a pergunta dela e misturei com uma que era meio minha, que estava na minha cabeça, porque a pergunta dela, ela me corrigiu. Ela disse que ela está falando da própria família, né? Então ficaria assim, relendo a pergunta dela. Para quem tem o privilégio de poder estar em casa, para quem tem um lar e estrutura sanitária em seu lar, o próximo desafio pode ser reconhecer ou reconhecer a família que tem, né? Então, a própria família. Sim, claro que é. Claro que é. Absolutamente é. E aí é o passo que eu disse, que eu estava dizendo, dê sorriso, quando puder, dê abraço, dê carinho para você, para as pessoas da sua família. Entende? Aprende, coloca atenção para relaxar o seu corpo. Gente, não é empírico. Não é, ai, que legal, vamos relaxar. Coisa de gente assim que não tem o que fazer, coisa de rico. Não é. É para todo mundo. Nós fomos levados a ficar aqui. Quando nós somos cobrados a estar aqui, eu quero amar, ser amado, eu quero sentir, quero o seu sentimento. Mas eu sou levado a ficar aqui, como é que eu sinto? Aí o meu sentimento é assim, então faz tudo que eu gosto, que eu amo você. É uma questão de tempo, vai dar em nada, vai dar encrenca. Então, sim, Magali, é maravilhoso, é maravilhoso. É lapidar o que já está bom. Tem outra pergunta aqui, deixa eu achar ela. Daqui, do Marcos. Doutor Zé, como lidar e cuidar das nossas crianças após a pandemia, com culturas e pensamentos tão diversos? Uhum. Então, entra... Marcos? Marcos, aí entra a gente se investir, e a gente em mudar, e a gente confiar no que a gente está fazendo, e passar a informação e ensinar nossos filhos a confiar. Nossos filhos têm que saber que o pai do amigo pode educar o filho dele muito diferente do que meu pai me educa. Ele tem que saber isso. E dizer, aqui na nossa casa, não é assim. Na casa dele é, mas na casa dele é o jeito dele. Mas na nossa casa é assim. Porque é assim que a gente acredita que é bom, assim que a gente acredita que você vai ser, porque você já é uma criança, né? Você já é um cara bacana, e você vai crescer e vai sendo cada vez mais bacana. Então é dar confiança e aceitar viver a diversidade. Porque ela existe em todos os segmentos. Não é apenas o homofóbico, não é apenas o preconceito de raça, o preconceito de sexo, o preconceito de cultura, o preconceito de condição financeira. É em todos os segmentos. Então, passar confiança. Eu digo que eu vejo no consultório uma patologia meia genérica, não absoluta, mas genérica, é a infantilização das crianças. Eu atendo crianças que elas entram com 4 anos sozinha, depois vem o pai e a mãe, depois eu chamo, tá? E ela conversa. As crianças de 6, 7, 8 anos, que os pais dizem, mas ela não sabe falar, ela não vai saber, ela não vai contar. Mentira. Eles se surpreendem tanto, e é tão gostoso ver, porque aí eles, nossa, e a criança se sente. Uma criança de 4 anos, é claro que ela não vai me dar todas as informações que talvez eu precise, mas ela vai entender que ela é respeitada, que o que ela fala, o que ela acha, alguém escuta e que ela vale. Ela é gente, ela só tem uma idade menor. É isto que faz diferença. Nós só somos pessoas. Doutor Zé, quando eu li essa pergunta, eu fiquei me perguntando se é muito diferente pós-pandemia ou antes da pandemia lidar com as crianças e as diferenças
que já estão dadas, né, que sempre a diferença esteve aí, né, e é importante que a gente lide com elas o tempo todo mesmo. Então, essa é uma tarefa de todos nós, antes, durante e depois da pandemia, lidar com as diferenças. E reconhecê-las e valorizá-las e explorá-las como a gente pode explorar, né, a ideia do medo, por exemplo. Falar dessas diferenças é também fazer elas circularem e serem valorizadas pelo que elas têm de bom e não pelo que elas têm de ruim. E quando o senhor contou da criança de 4 anos entrando e falando sozinha, né, eu acho que foi isso que mais me atraiu quando eu escutei as pessoas me contarem das suas consultas, né, crianças vindo me contar que tinham ido lá no consultório e falado pro Dr. Zan isso e aquilo outro, e eu pensava, essa criatura foi falar isso sozinha. E é a mesma criatura que está vindo contar para mim isso, né? Ou é a mesma família que está vindo me contar, mas como de verdade dar escuta para os alunos e alunas e crianças e adolescentes faz com que eles possam assumir ali o protagonismo deles, né? E estar à frente, como a gente falou tanto hoje, né? Da possibilidade de que o medo esteja atrás da gente, não na frente. Não é o medo quem nos guia, né? O medo pode nos impulsionar para agir, mas a gente precisa ou botar o medo debaixo do braço e vai com medo mesmo, né? Que é aquela brincadeira, né? Você não tem o que fazer com medo, faz com medo, né? Não vai ter muito jeito. E acho que essa é um grande aprendizado. Agora eu preciso dizer que infelizmente nós chegamos ao nosso horário. Em breve vai começar o jogo do Corinthians e do Palmeiras. São 9h30. Eu acho que seria, por mais delicioso que esteja sendo fazer esta conversa, prolongar para você esta noite. Acho que a gente precisa pensar. Aí agora resolveu chegar um monte de pergunta. A gente vai organizar essas perguntas, vai mandar para você depois, e a gente pensa um jeito de responder, nem que seja fazendo uma outra live num outro momento, se a gente achar que é bom para todo mundo. Mas queria agradecer e te convidar a dizer aí as coisas que quer que a gente vá dormir pensando nelas. Eu quero dizer 2 coisas. Uma para vocês, gestores, vocês que estão preocupadas em fazer o que vocês estão fazendo, que é maravilhoso e genial. Maravilhoso e genial. Mas há muito tempo eu compreendi que a escola é a comunhão, é a ligação que transcende o tempo e o espaço, sempre foi. Nós somos seres que precisamos de escola, que precisamos de educação, que precisamos de conhecer, aprender. Então, e vocês são maravilhosas nisso, como pessoas, eu posso dizer, porque eu conheço boa parte de vocês, e também sei do trabalho de vocês. Então, eu tenho muita gratidão e muita reverência por tudo isso. E com cada um que tá assistindo ou participando, eu digo, vamos aprender do nosso jeito, do seu jeito, que cada um de nós vale a pena quando vai se apropriando do seu melhor. E o melhor de cada um serve para si e serve para alguém. Faça isso para os seus filhos, ensine ele a ter confiança. Ensine ele a confiar que ele sabe cuidar de si, do jeito dele, do jeito que ele está sendo ensinado. E cuide de você. E quando tiver muita dificuldade, busque ajuda. Saiba pedir, saiba ouvir. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar comigo e vamos juntos. Um beijo para todos vocês. Tá bom? Muito obrigada, doutor Zan. Ficamos muito felizes mesmo com a sua presença. Paz. Palmas para os professores. Viva. Amém. E obrigado. Beijo para vocês. Beijos. Tchau, tchau.